Jesus. Por favor, você que trouxe o seu exemplar da Bíblia, abra comigo no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a Deus a nossa gratidão, porque por mais uma noite Ele nos permite poder falar da poderosa e da inerrante palavra de Deus. É uma honra poder falar da palavra. Gratidão a Deus pela vida do pastor Marcelo, que pela indicação do pastor Romildo, que é um grande amigo, nos recebe neste altar. Muito obrigado, senhor, esposa, que Deus faça profícuo cada dia mais o ministério de vocês nessa cidade. Deus abençoe. Aos pastores da nossa retaguarda, Deus seja louvado pela vida de cada um. Cantor Everaldo que nos acompanha, Deus continua utilizando este vaso de Deus. Quantos localizaram o capítulo 6 do livro do profeta Isaías? Quantos acharam? Diga amém. Amém. Capítulo 6, verso de número 2. Diz o texto, na minha tradução: acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria a sua face, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por favor, tome o seu assento, adorando, magnificando o Deus que vive e que reina para todo sempre. Queridos irmãos, o texto que logo tomamos por base, a princípio, logo percebemos que é um dos textos que está inserido dentro do Primeiro Testamento. O Primeiro Testamento, o seu tratado, vai classificar 2 classes ou 2 galerias de profetas dentro do Primeiro Testamento. A primeira é conhecida como o livro dos profetas maiores. A segunda galeria que o Primeiro Testamento vai dividir é conhecido como livro dos profetas menores. Logo percebemos que há 2 junção de 2 palavras inserida dentro de um único sinônimo, de um único nome. As 2 junção dessas 2 palavras que está inserida dentro desta única palavra ou nome chamado profeta, percebe que é a palavra maior, é também a palavra menor, está inserida dentro desta palavra chamada profeta, e isto de fato vai dar a extinção e a classificação para esses livros serem divididos dentro do Primeiro Testamento, conhecendo a primeira parte como o livro dos profetas maiores, é também o segundo livro conhecido como livro dos profetas menores. Mas os senhores já observou que quando tratamos a respeito dos profetas maiores, logo alguém entende que os mesmos fora considerado como profeta maior, talvez porque Deus lhe facultou mais poder
aos profetas maiores do Antigo Testamento. O Senhor já observou que quando pronunciamos também a palavra livro dos profetas menores, logo alguém interpreta que os mesmos fora considerado como profeta menor, talvez porque tiveram menos poder, talvez porque Deus lhe facultou menos autoridade para os profetas menores do Antigo Testamento. E Deus de fato usou mais os profetas maiores. Mas existe no mínimo duas definições do porquê eles são considerados profetas maiores. A primeira é que se os senhores pegar todos os livros dos profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, logo percebemos que são livros que tiveram uma delonga maior dentro da Bíblia. Esses livros tiveram uma delonga maior dentro do Primeiro Testamento. E esses livros são tão extensos que o próprio livro do profeta Isaías, ele é considerado pelos estudiosos como uma mini Bíblia, pois o mesmo contém 66 capítulos. E isto trata a respeito da extensão que tem o seu livro dentro do Primeiro Testamento. Se os senhores pegar Jeremias, Daniel e Ezequiel, logo iremos entender que esses livros também tiveram uma delonga maior dentro do Antigo Testamento. E esta é de fato uma das definições do porquê são tratados de livro dos profetas maiores, por causa da extensão que tiveram os seus livros dentro da Bíblia. A segunda é que, se os senhores observar, a maioria dos profetas maiores, eles são considerados como profetas messiânicos. A expressão usada da palavra messiânico significa profetas que profetizaram a respeito do Cristo ressurreto, a respeito do reino do Messias, que de fato iria e se cumpriu sobre a terra. Esta é a segunda definição do porquê do tratado de profetas maiores. Mas os senhores já observou que quando o pregador ou o historiador trata a respeito dos profetas menores, pelo simples fato desta palavra menor estando inserido dentro da única palavra chamada profeta, isto dá a entender que os mesmos foram considerados assim, talvez porque tiveram menos poder, ou talvez porque Deus foi menos na vida deles e mais na vida dos profetas maiores. Mas existe uma definição que trata o porquê são considerados profetas menores. Se os senhores pegar os 12 livros dos profetas menores, Abacuque, Sofonias, Malaquias, Amós, Ageu, percebe, senhores, que são livros curtos, são livros que tiveram uma delonga muito pequena dentro da Bíblia. E esses livros são tão pequenos que o próprio livro do profeta Ageu tem apenas 2 capítulos e 23 versículos. E isto trata a respeito da extensão pequena que tiveram os seus livros dentro do Antigo Testamento. Embora o texto que lemos está inserido dentro da galeria dos profetas maiores, e logo percebemos que este profeta, ele não é um profeta anônimo dentro da Bíblia. Isaías tem uma biografia dentro do Antigo Testamento. A Bíblia diz, senhores, que ele é filho de um homem que tem por nome de Amós. Amós vem de uma linhagem real. Percebe que Isaías foi contemporâneo de Jotão, Acás, Amazias, Ezequias, e um rei também por nome de Uzias. Amazias vai reinar 42 anos dentro de Jerusalém. Quando Amazias morre, quem vai suceder o trono é o teu filho, que tem por nome de Uzias.
Osias vai reinar 52 anos dentro de Jerusalém. Há quem diz que Isaías é profeta. A partir do capítulo 6, alguns acreditam que o ministério dele se inicia a partir do capítulo lido. Mas Isaías, ele já é profeta desde o seu primeiro capítulo. No primeiro capítulo de Isaías, o mesmo já está profetizando para Judá, sendo ele profeta do reino sul e também do reino norte, no período que a mensagem de Isaías estava sendo pregada em Judá, também era alcançada para dentro de Jerusalém. Mas do capítulo 1 até o capítulo 2 de Isaías, Judá vai se apostatar na fé, e o texto vai dizer que neste período Judá vai vivenciar um período de apostasia espiritual, ao ponto de Jerusalém também ser invadida. Quando Jerusalém é invadida, os reis entram dentro de Jerusalém, vai saquear Jerusalém, o sacerdote vai ser corrompido, os levitas vai até a cantar dentro de Jerusalém os cânticos que foi composto pelo salmista Davi. Mas a presença de Deus de fato não vai se manifestar através do cântico dos levitas. Os sacerdotes, que era representante legal do povo até a Deus, a Bíblia diz, senhores, que os sacerdotes se corromperam. O altar foi quebrado dentro de Jerusalém. Os sacerdotes entravam no templo, queimava a oferta que era trazida pelo povo hebreu. Mas quando o sacerdote saía de dentro do templo em Jerusalém, o sacerdote saía de fato calado. Talvez eu penso e imagino um Isaías todos os dias na porta do templo em Jerusalém. E Isaías denota o sacerdote entrando. Talvez na mente do mesmo ele está dizendo: já já o sacerdote sai e alguma coisa ele tem de Deus para Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele sai calado. O sacerdote não pronuncia nada. E Isaías ainda tem uma pequena intenção: os levitas vai cantar já já, vai usar o teu falsete, a tua afinação, a tua boa colocação que fora composta pelo Davi. Os levitas vai cantar, através dos levitas a presença de Deus vai se manifestar. Mas a Bíblia diz que os céus está em silêncio. Deus não se manifesta através dos levitas. No capítulo 4, para entrar no capítulo 5, quando chega no capítulo de número 6, Isaías de fato vai querer quebrar o protocolo, porque protocolo Deus quebra, mas Deus não quebra princípio. E a Bíblia diz que Isaías vai entrar no templo justamente no ano da morte de um rei chamado Uzias, que reinou 52 anos dentro de Jerusalém. Existia duas situações que aconteciam em um reinado quando um rei morria. A primeira, quando um rei morria, era sinal que haveria crise dentro do governo. A segunda situação, quando um rei morria, era sinal que ia ter disputa dentro do reinado. Porque quando uma cadeira ou um trono estava vazio, os reis que adentraram para dentro de Jerusalém, quem olha para o trono vazio vai querer tomar posse do trono vazio. E não é só um rei que havia entrado dentro de Jerusalém, então vai ter disputa para quem assume o trono dentro de Jerusalém. E Isaías vai entrar justamente dentro do templo no ano da morte do rei Uzias, que é o período de crise e período de disputa dentro de Jerusalém. Mas olha para cá, Isaías não vai entrar no templo para colocar o papo em dia com o sacerdote. Isaías não vai entrar no templo para pegar na mão do sacerdote e cumprimentá-lo com shalom, com a paz, não. Isaías não vai entrar no templo para o sacerdote perceber que tem profeta dentro do templo, não. Isaías tem um único propósito de entrar dentro do templo. Qual é, pastor? Isaías quer entrar no templo para orar, porque Isaías entende que somente a oração
aproxima o homem para mais perto de Deus. Olha para cá, tem pessoas que vêm aqui para chorar as suas mazelas. Quando sai do culto, alguns dizem: Deus não falou comigo. Vai nas redes sociais e coloca: eu estou triste. Alguns comentam e curte uma carinha triste. Outros vão lá e comentam uma carinha assustado. Alguns dão risada. Mas eu penso que Deus, se Deus fosse comentar o que você postou, Deus não ia apenas curtir, mas Deus ia comentar. E o que Deus ia comentar, pastor? Jeremias 33:3. Deus ia comentar assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Tem muita gente que curte a tua tristeza, mas Deus está dizendo: eu não vou curtir, eu vou comentar. E quando eu comentar, eu vou comentar para quem clama, eu vou comentar para quem ora, eu vou comentar para quem tem intimidade comigo. Se eu estou pregando para alguém que tem intimidade com Deus, levante a mão direita para cima, levante também a esquerda, solte o glória gostoso que está preso aí na garganta, faz aquele barulho que o diabo não gosta, abre a boca e adora, e deixa Deus falar contigo. Isaías vai entrar no templo para orar. E existe alguns requisitos na vida de quem ora. Quem ora, ele está dizendo: eu quero me aproximar de Deus. Quem ora, ele está dizendo: eu quero estar perto de Deus, falar com Ele. Quem ora, não existe coisas que fica fechada na tua frente. Perceba, senhores, Isaías entra no templo para orar. Quando Isaías se lança no altar, após a oração do profeta, perceba o que o texto diz: no ano da morte do rei Uzias, os céus se abriram. A palavra céu está no plural, não no singular. Os céus se abriram. Os senhores sabem melhor do que eu que não existe apenas um céu. O primeiro céu é esta atmosfera em que nós estamos. O segundo céu é a atmosfera de quando Daniel orava e os demônios tentavam impedir a oração de Daniel chegar até Deus. O terceiro Deus, os céus, é onde Deus está assentado. E eu acho lindo o termo quando diz: e os céus se abriram. É Deus dizendo para Isaías: esse céu já pode estar até aberto o primeiro, o segundo também pode estar aberto, mas eu já vou logo abrindo o terceiro, para você entender que eu estou ouvindo a tua oração aqui dentro. Levante a mão para cima, levante a mão para cima, que eu quero ser boca e profeta de Deus aqui nesta noite, nesta quinta-feira profética. Você pode até encontrar portas fechadas no teu caminho, você pode até encontrar portas fechadas na tua trajetória cristã, mas de uma coisa eu tenho certeza, senhores: quem ora, a porta pode estar fechada, mas quem ora, se ela está fechada, uma hora ela abre. Não, você está desligado, você está desligado. A Bíblia diz: quem bate, abre, o que busca, encontra, o que pede, recebe. É Deus dizendo: quem faz, eu faço para Ele. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Não vai existir portas que fica fechada diante de um crente que ora e que fala com Deus. Deixa eu ver. Levante a mão lá em cima, pelo amor de Deus. Levante a mão lá, Capaui, Toreba Sérpia. Se tem adorador de Deus nesta casa, faz aquele barulho que o diabo não gosta, vai. Solte o glória que está preso aí na garganta. Fecha os céus se abrir na tua vida. Quem tem glória, deixa eu ver. Quem tem glória lá embaixo, deixa eu ver. Aqui no altar, deixa eu ver. Lá embaixo, deixa eu ver na galeria. Quem tem boca para adorar, adora. De Manaus.
os céus se abriram. Olha para cá. E ele disse: eu vi. Não, você não entendeu. Ele disse: eu vi. Não foi o sacerdote queimando a oferta que eu vi. Não foi os levitas cantando que eu vi. Depois que eu entrei, orei, o céu abriu e ele disse: eu vi. Segura. Eu penso, senhores, que na mente de Israel ele estava dizendo: o céu vai abrir e eu vou ver um Deus batendo cabeça. Quem sabe ele diz: eu vou ver um Deus se escabelando, um Deus correndo de um lado para o outro, porque Jerusalém não adora mais. Os sacerdotes dentro de Judá se corromperam. A terra está em silêncio. Talvez eu vou ver o céu se abrindo e um Deus preocupado porque a terra não adora. Mas quando o céu abre, o texto diz: eu vi o Senhor assentado. A palavra sentado no hebraico quer dizer assim: eu estou no controle. Não, está desligado. Eu estou no governo. É Deus dizendo: aqui embaixo está descontrolado, mas aqui em cima eu estou no controle. Não, perdão de dar glória. Todas as vezes que os senhores encontrar na Bíblia a palavra ou Deus assentou, ou ele pediu para alguém assentar, é ele dizendo: eu estou no controle. Tem Bíblia, pastor? Então vamos para a Bíblia. A primeira pesca foi frustrada, mas a Bíblia diz que a segunda pesca, Jesus assentou no barco, ele dizendo: agora eu estou no controle. Não, perdão de dar glória. Estou no controle da tempestade, estou no controle do mar, estou no controle dos peixes. Não vai vir só peixe pequeno, não. Eu estou no controle agora. Vem cardume grande. Perdeu de dar glória. No primeiro enterro da viúva de Naim, o enterro aconteceu, mas no segundo enterro do filho único, Jesus tocou no esquife e o texto diz: o que estivera morto assentou. É Jesus dizendo: agora está no controle. Não, perdeu de dar glória. Agora está no controle. Pastor, só isso? Não. A Bíblia diz que pegaram uma mulher em pleno ato de adultério, vieram com pedras na mão. Quando chegaram até Jesus, Jesus estava sentado escrevendo na areia. É Jesus dizendo: enquanto vocês acusam, eu estou no controle. Eu estou no controle. Não, perdeu de dar glória. Isaías já disse que o globo terrestre é o assento de Deus. É Deus dizendo: todo o controle em cima, todo o controle embaixo, todo. Ai, Jesus, quem tem glória na garganta, abre a boca. Deus está no controle do teu casamento. Deus está no controle do teu ministério. Deus está no controle da tua história. Deus está no controle desta igreja. Deus está no controle da vida do pastor. Quem pode dar um pulo desta cadeira, abrir a boca e dar glória. Quem tem glória, deixa eu ver. Quem tem glória, deixa eu ver. Quem tem glória na garganta, deixa eu ver. Deixa eu ver quem pode adorar. Eu vi. É Deus dizendo: Isaías, o rei aqui embaixo morreu. Você pensou porque o rei morreu você ia ver um Deus descontrolado aqui em cima? Eu vi Deus assentado. Se fosse eu pregando, Deus virava de perna para o ar. Se você pregar ou não, Deus está sentado. Se fosse eu cantando, Deus quebrava tudo. Ele não quebra nada, Ele conserta. Se você cantar ou não, Deus está assentado. É Deus dizendo: Isaías, o culto aqui embaixo parou, mas eu vou te mostrar como é que é o culto aqui em cima. Dá uma olhada para quem está do seu lado, diga assim para ele: aqui embaixo é só um ensaio
Diga: lá em cima é a continuação do culto daqui. Ao culto de Isaías, céus abertos. Ao culto de Isaías, Deus assentado, Ele é aquele que está no centro. E o que mais? E o texto diz: e o mesmo viu serafins, e a Bíblia diz que cada um dos serafins tinha 6 asas. Olha os sinais do culto lá em cima como é. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, santidade. Quem não lembra quando Moisés sobe no monte Horebe e ele vê uma sarça, o fogo queima, mas não a consome. Quando ele vai se aproximar, próximo da sarça, uma voz sai do meio dele e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisa é a terra santa. Segura. Segundo a história, a sandália que estava nos pés do mesmo Moisés saiu com ele desde quando ele estava no Egito. E a sandália de um egípcio, Moisés era príncipe, e a sandália de um príncipe tinha debaixo da sola daquela sandália de todos eles um símbolo do Egito. Quando ele pisasse na areia no deserto, então ele deixaria a marca do símbolo do Egito. Quando Deus disse para Moisés: tira a sandália, porque quem tem um encontro que queima sarça e não se consome, o meu fogo tira toda a marca do Egito. Segura para dar glória. Com 2 cobre os pés, santidade. O culto aqui em cima é Deus dizendo: o culto aqui em cima tem santidade. E o texto diz que serafins voavam de um lado para o outro. A palavra serafim significa seres ardente em fogo, ou seres flamejante. Isaías está tendo uma visão, mas não é uma visão de serafins com penas brancas, com asas brancas, não. Seres ardentes em fogo. Isaías olha e vê fogo. Fogo, você não entendeu? É Deus dizendo: o culto aqui tem céu aberto. O culto aqui, quem está no comando é eu, estou assentado. O culto aqui tem santidade. Se tem santidade, tem fogo. Tem fogo. Não, perdeu de dar glória. Pregador, culto tem que ter fogo? Claro que tem. Atos 2, a Bíblia diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Culto tem que há união, tem que ter união. E o texto diz: e de repente, porque culto que tem união também tem de repente de Deus. E de repente, e o de repente não vem do pastor Cleito, e o de repente não vem do pastor Marcelo, e o de repente não vem da pastora e dos pastores que aqui estão. De repente veio do céu. Perdeu de dar glória. De repente Deus abre a porta para você hoje. De repente Ele te cura agora do câncer. De repente Ele abre a porta tão esperada. De repente Ele batiza. De repente Ele cura. De repente Ele renova. De repente Ele levanta. De repente Ele abre a porta. De repente, segura para dar glória. Veio do céu um som como que de um vento, porque o de repente de Deus é para confundir. Parece um vento, mas não é um vento, é apenas um som de um vento remente impetuoso que encheu toda a casa em que estavam reunidos. Agora segura, olha o fogo. E foram vistas por eles línguas repartidas, as quais como que de fogo, que repousava sobre a cabeça de cada um deles. Olha para cá. Fogo de Deus não começa pelo pé, fogo de Deus não começa pela mão, fogo de Deus começa pela cabeça. Não, perdeu de dar glória. Perdeu de dar glória. Deixa eu ver quem veio aqui para cultuar um culto com fogo. Deixa eu ver quem veio aqui para adorar com fogo. Deixa eu ver quem veio aqui para cantar com fogo. Só quem vem de verdade vai. Só quem vem para quebrar o protocolo. Só quem veio tudo para oferecer para Deus aqui.
controle. Tem alguém que está pegando lá embaixo. Tem alguém que está sentindo a presença. Deixa eu ver quem tem glória, vai. Deixa eu ver quem tem glória, vai. Reaja, crente. Bate o pó da roupa. Tira o pó da sandália. Erga a cabeça e dá glória. Porque tem fogo. Fogo! Com duas cobre os pés. Santidade. E o texto diz que com duas voam. Como? De um lado, santo. Só de um lado não, do outro, santo. Santo. O culto aqui tem movimento. Mas movimento sem adoração é só movimento. E como é que eles movimentam? Santo. Santo. O culto aqui movimenta a boca. Santo. 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 Kadosh. Kadosh. Deixa eu ver quem tem glória. Kadosh. Eni Esabaote. Toda a terra, toda a terra está cheia da tua glória. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Culto parado não é culto. Isaías, o culto aqui tem movimento. Porque tem crente que lê Gênesis quando diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Alguém entende que ele parava, mas essa palavra no hebraico quer dizer ele se movimentava. Não, se movimentava. Não, se movimentava. Pregador, não estou entendendo. O Espírito Santo quer se movimentar no teu vaso. O Espírito Santo quer se movimentar no teu ministério. O Espírito Santo quer se movimentar na porta fechada. O Espírito Santo quer se movimentar no teu casamento. O Espírito Santo quer se movimentar no teu noivado. O Espírito Santo quer se movimentar na liderança. O Espírito Santo quer se movimentar no jovem. O Espírito Santo quer se movimentar no meio das irmãs. O Espírito Santo quer se movimentar no altar. No altar, no altar. Ai, Jesus. Deixa eu ver quem está entendendo o que eu estou pregando. Deixa eu ver quem está entendendo o que eu estou pregando. Abre a boca e dá glória e deixa ele mover. Deixa ele mover. Deixa ele mover. Deixa. E eu vou concluir aqui. Com duas cobriu os pés, santidade. Com duas voava, culto com movimento. E com duas tampava a tua face, reverência. Dá uma olhada para quem está do seu lado. O culto tem reverência. Agora olha para cá. E o texto disse que os serafins estavam acima do seu trono. Que serafins especial é esse que estava acima do trono? Porque o único anjo de luz que assentou um sentimento de querer igualar um trono com o de Deus não está lá mais. Foi expulso. Que serafins é esse que está acima do trono? Aí Deus diz: o culto aqui é diferente. Tem santidade, tem fogo, tem adoração, tem reverência. E por causa da reverência, a glória, aquele que está sentado, eu permito ele subir um pouquinho mais. Segura. O olho não está no pé. Isso aqui é uma mensagem figurativa. O olho não está na palma da mão. O olho não está na nuca. O olho está na face.
se com 2 asas tampava a face, e o texto diz: voava para lá, santo, voava para cá, santo, voava para lá, santo. Como é que pode de um lado para o outro, de um lado para o outro, divisão tampada, e nenhum esbarrar no outro, e nenhum tropeçar no outro? É Deus dizendo: Isaías, o culto aqui em cima é espiritual. Quem adora em espírito não tem tempo para bater em ninguém. Quem adora em espírito não tem tempo para ficar disputando com ninguém. Quem adora em espírito não vem para ver se a saia da irmã é comprida ou é curta. Quem adora em espírito não vem para ver se a irmã cortou o cabelo ou não, se está de maquiagem ou não. Quem adora em espírito, santo, 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 santo. Quem adora em espírito não tem quem prega mais, quem prega menos. Quem adora em espírito não tem quem cantou mais ou quem desafinou. Quem adora em espírito, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, a autoridade é dele. Para ele são todas as coisas. Quem tem glória fica de pé dando glória. Quem tem glória fica de pé dando glória. Cabadara Sérvia, Urabacala Baixara Bagai. Deixa eu ver quem vem para dar glória na casa. Deixa eu ver quem vem para dar glória na casa. Deixa eu ver quem vem para ser cheio. Deixa eu ver quem quer. Deixa eu ver quem quer fogo. Deixa eu ver quem quer fogo. Deixa eu ver quem quer autoridade. Abre a boca e dá glória e deixa Deus se mover. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga assim para ele: porque o trono dele é um alto e sublime trono. Olha para cá. Deus é maior que arcanjo. Deus é maior que serafim. Deus é maior que querubim. Deus é maior que o sol, maior que a lua, maior que as estrelas. Deus é maior que os céus não contêm a tua glória. Deus é maior. Deus é maior que a fornalha. Deus é maior que a cova dos leões. Deus é maior que Golias. Deus é maior que os filisteus. Deus é, segura, maior que o inferno. Deus é não só maior que o inferno, mas maior que todos os demônios juntos. Deus é maior que Abraão, maior que Isaac, maior que Jacó. Deus é maior que Isaías, maior que Jeremias, maior que Daniel, maior que Ezequiel. Deus é maior que Abacuque, maior que Sofonias, maior que Malaquias, maior que Amós, maior que Ageu. Deus é, pastor Marcelo, maior que Mateus, maior que Marcos, maior que Lucas, maior que João. Deus é maior que Saulo. Saulo quer dizer grande, mas o nome dele é Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Ele é maior, pega o grande, mas quando quer usar, usa o pequeno. Perdeu de dar glória. Deus é maior que a morte não o venceu. Deus é maior que a tumba fria não suportou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus é tão grande que já dizia Isaías no capítulo 61: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. A tradução no original quer dizer está dentro de mim. Deus é tão grande que ele está dentro de você. Já dizia Paulo: vós sois templo, casa e morada de Deus. Já dizia João, é necessário que ele cresça e que nós diminua. Ele é tão grande e tem que crescer e nós diminuir. Agora segura para dar glória. Se Deus é e ele é mesmo tão grande e está dentro de nós, já
dizia o servo de Eliseu, já dizia: tem carros e cavaleiros aí fora. Eliseu disse: eu vou orar. Abra-te os olhos dele, para que ele veja que o que está conosco é maior do que o que está lá fora. É maior. Ai, Jesus, deixa eu ver quem tem glória na garganta. Abre a boca, da glória. Deixa eu ver quem vem da glória. Deixa eu ver quem vem da glória. Deixa eu ver quem vem da glória. Se quiser vir no altar, venha. Deixa eu ver quem vem. Ai, Jesus. Cabataragai. Urapachandarápia. Quando tiver preparado, adora. Urapacalabaxarabagai. Só quem vem adorar. Isso. Deixa eu ver quem vai adorar. Isso. Deixa eu ver quem vai adorar. Enche a casa de glória. Vai. Vai, crente. É você e ele agora. É você com Deus agora. Isso. Isso. Derramaios. Urapacandarabacharabaca. E ali adorarei. Só quem tem glória na garganta. Espírito, Espírito. Posso passar só um pouquinho? E desce como fogo. Por favor. Vem como em Pentecostes. O diabo queria colocar uma enfermidade. Queria te pôr em cima do leito. Queria pôr um aparelho respiratório. O diabo disse assim: Espírito, eu acabo com ela. Mas Deus trouxe eu aqui para te dizer: diga para ela que eu estou tocando na saúde dela. Estou tocando o sangue dela. Seu nome vai ser glorificado. E Deus te diz assim: sou eu trabalhando a vida de alguém. Aquele alguém vai conhecer o meu poder. Eu vou trazer, vou fazer do meu jeito, da minha maneira. E Deus te diz assim: aguarda, mas um pouquinho de tempo. O que há de vir virá na tua vida e não tardará. Eu estou assinando os papéis na tua vida, uma grande vitória. Eu libero no sistema. Teu nome vai ser chamado e o meu nome ser glorificado. Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem glória? Santo, 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 Santo. Deixa eu ver quem vai adorar. Santo. Deixa eu ver quem tem glória para adorar. Há uma nuvem da glória de Deus aqui. Lá em cima, há uma nuvem da glória de Deus lá em cima. Quebanala serpe canduragai. Há uma nuvem que paira sobre a cabeça da igreja. Seja cheio, 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 vai. Seja cheio, cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito dele agora, do Espírito dele agora. Segura só um pouquinho. Esta jovem aqui, chame ela para mim. Abra a tua mão assim. Deus está me dizendo assim: diga para ela que eu vou parar alguém
E ela vai continuar. Porque o diabo queria colocar ela trancada dentro de um quarto. Porque o que ia acontecer, a frustração ia ser tão grande, que você não ia ter desejo mais nem de comer. Mas Deus está dizendo assim: diga para ela, que hoje eu estou parando a pedra de tropeço. Diga para ela que hoje eu estou parando o impedimento que queria para ela. Estou tomando ela pela mão direita. E diga assim para ela, que o diabo disse que ela seria uma pessoa frustrada, que ela não ia conseguir os desejos e os sonhos que estão dentro dela. Mas eu te vi, você entrando dentro de uma sala, Camaui, da Sérvia, e dentro desta sala não tinha só você, mas tinha muitas pessoas sentadas, homens, mulheres, jovens. E Deus me disse assim: diga para ela que eu vou colocar ela lá dentro daquele lugar, e diga para ela que vai ser 4 anos e meio, mas diga para ela que o papel vai vir na mão dela, o rolo canudo vai vir na mão dela, porque alguém disse assim: para com isso aí não dá certo, para muitos já fizeram. Mas Deus está dizendo assim: foi eu que plantei o desejo aqui dentro, pode fazer que vai dar certo, pode ir que Deus vai te dar condição. E sabe o que Deus mostrou? Uma porta muito grande se abrindo, e Deus me disse assim: diga para ela que eu vou trazer condição, de frente, de trás, da direita, da esquerda, porque eu sou dono do ouro e da prata. Receba a tua vitória. E a igreja da glória, a igreja da glória, a igreja da glória. Quem tem glória na garganta, abra a boca para dar glória. Abra a tua mão, senhora. Tinha um laço do diabo. O diabo usa alguém para ter muita inveja. Mas Deus está dizendo assim: diga para ela que a inveja só vai fazer ela crescer cada vez mais. Diga para ela que pegaram terra de cemitério, jogaram lá na frente e disse assim: eu quero ver se vai prosperar, eu quero ver se ela vai conseguir. Sabia que Deus está visitando alguém dentre os teus? Sabia que tem um livramento de morte para alguém? Demal, Queba, Torre Sérbia. E Deus me disse assim: diga para ela que o livramento vai ser tão grande que não vai acontecer, mas ela vai ficar sabendo quase, só foi quase, porque a mão de Deus chegou primeiro. E Deus está dizendo assim: ó, estou preparando uma viagem fora do estado de São Paulo. E Deus disse assim: diga para ela que vai ser a passeio, mas não vai ser só passeio, porque eu tenho um negócio com ela lá. E Deus está dizendo assim: tem alguém que precisa ouvir uma palavra que vai sair da boca dela, e é uma mulher, e esta mulher se chama Marluce Pereira. Mas Deus está dizendo assim: diga para ela que quando ela abrir a boca, eu vou salvar aquela mulher que o diabo queria deixar ela aprofundada no centro de macumba, mas o meu nome vai ser glorificado na vida desta mulher. Tu acredita? Abra a mão assim, abra a mão, abra a mão, abra. Eu estou vendo uma conta, como se um banco. E Deus disse assim: diga para ela que eu estou destravando o sistema hoje. Diga para ela que eu estou apontando o nome dela hoje. Diga para ela que a bênção está sendo liberada agora. Quem tem glória na garganta, abre a boca e dá glória. Você aí que está me olhando para baixo de boné vermelho, faz assim com a tua mão. O diabo usa um moço para ter muita raiva de você, viu? E o diabo põe um sentimento dentro dessa pessoa que não vai dar certo.
que você nunca vai conseguir. E o diabo põe um sentimento nessa pessoa de querer ser mais. Mas Deus está dizendo assim: sabia que Deus te escolheu para prosperar muito nesta terra? As portas que Deus vai fazer você passar, sabia que poucos entraram por ela? E dentre esses poucos, você vai ser um deles. E Deus está me dizendo assim: diga para Ele que eu estou assinando e carimbando uma vitória. E diga para Ele que quando eu assinar e carimbar, Ele também vai ter que ir lá assinar uns papéis, porque eu vou liberar uma bênção sobre a vida dele. Abra a tua mão assim, abra. Eu estou vendo uma chave de Deus. Eu não sou profeta, ficar entregando chave, mas quando Deus manda eu falo: eu estou vendo uma chave na tua mão. E Deus está dizendo assim: diga para Ele que é um bem material, que eu vou colocar na mão dele. Mas diga para Ele que é para minha obra, eu vou substituir. E Deus disse assim: diga para Ele que eu estou dando um livramento de um acidente para ele hoje. Diga para Ele que eu estou cortando o laço, queimando os carros no fogo, estou dando vitória para ele. E Deus está visitando um Rafael, e Deus está dizendo assim: diga para ele que o livramento é grande para o Rafael, meu nome vai ser glorificado. Quem acredita que o laço quebra, levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Só quem pode adorar. Põe a mão assim. Põe a mão assim. Esquerdo, lado esquerdo. Sabia que Deus está te curando de uma enfermidade aqui hoje? Agora. Ó. O diabo queria fazer você retorcer numa cama de dor. Mas eu vi Deus esfarelando pedras no teu rim, e tirando uma por uma e não deixando sequer um pó delas. Deus me disse que você ia ter que passar, porque quando você descobrisse, você ia ter que passar por uma cirurgia, aquela laser que quebra a pedra. Mas Deus está dizendo: diga assim para ela que ela passou no cirurgião Jesus primeiro. E eu estou dando livramento para ela hoje, curando a vida dela. Abra a mão agora. 5 anos atrás, Deus te prometeu algo grande. E Deus está dizendo que até hoje não chegou na tua mão, e parece que não foi Deus que falou. Mas Deus está dizendo assim: diga para ela que esse ano será um ano de um sinal do que eu vou fazer em 2020. Deus não diz que vai começar 2020, o sinal começa em 2019. E Deus está dizendo assim que é um projeto. Ai, Jesus, é um projeto que está aí dentro. Você vai ter o que é seu, vai entrar no que é seu, vai vender o que é seu, porque eu vou te dar, te diz o Senhor. Alguém disse: você quer fazer lá mesmo, naquele lugar? Lá não tem movimento, lá não vai dar certo. Muitos já foi, já fechou a porta. Mas Deus está dizendo: a porta que eu vou abrir, ninguém vai fechar. Quem tem glória na garganta, abre a boca para dar glória. Deixa eu ver quem tem glória para levantar, deixa eu ver. Segura a mão lá em cima, segura a mão lá em cima. Eu vou contar pai, eu vou devolver o microfone, mas eu vou contar filho. E quando eu falar Espírito Santo de Deus, você vai fazer o que você não fez ainda nesse culto. Você vai bater palma, você vai dar glória. Pastor, e se eu quiser pular? Pode pular,